Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui de aprendizado, mais um dia do canal Recuperação em Foco, trazendo informação com veracidade, com responsabilidade. Hoje com um baita de um convidado aí que eu tenho um carinho muito grande aí. Sou Jairo Teles, idealizador desse canal, dessa ideia, desse projeto do Recuperação em Foco, que a gente tem de primordial aqui trazer essa questão da qualidade de vida atrelado com toda a expectativa da saúde mental. E vamos assistir um videozinho de vinheta antes da gente começar o nosso bate-papo. Que vocês sejam todos muito bem-vindos ao canal. Show de bola! Boa noite novamente para todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nosso tema é muito interessante. Como Mindfulness pode ajudar na regulação emocional, mas antes de tudo, Tamar, por gentileza, seja bem-vindo ao canal. Se apresente para a galera te conhecer aí. Opa, valeu, Jairo. Primeiramente, queria te agradecer, né, pela grande amizade que temos, te parabenizar pelo canal, porque é de fato sensacional o trabalho que você tem feito de divulgar, de levar informação para as pessoas a respeito de diversos temas, né? E aí, de praxe, assim, eu já te agradeço pelo convite. Bem, eu sou Itamar Félix, sou psicólogo e acabei de finalizar o doutorado, então sou doutor em psicobiologia, fiz aqui na Universidade Federal de São Paulo, e atuo desde quando me formei na área de dependência química, estudando, atendendo. Então, minha pesquisa de mestrado foi com dependência química, agora de doutorado foi com dependência química, e, né, especificamente estudando o mindfulness, que é, né, um tema que a gente vai falar hoje. Como que ele pode contribuir, como pode, de algum modo, ajudar na regulação emocional. Muito bacana, muito legal. E galera, Itamar, eu tenho um carinho por ele, porque desde o Padre Haroldo a gente se cruzou por lá, ele vinha nos finais de semana, vinha no meio da semana, muito cedo, a gente se encontrava lá nos plantões para poder fazer pesquisa. Depois a gente se cruzou no Instituto Bairral também, né, onde eu trabalhei na Santa Carlota, inclusive, né, já deixando aqui um abraço para todo mundo de lá, e também dizer que essa modalidade hoje, vamos começar assim, né, Itamar? Do que se trata o Mindfulness? Depois a gente passa pelas instituições que já são modelo aí dessa ferramenta. Mas o que seria o Mindfulness, né, para a gente entender melhor? Essa pergunta, né, é importantíssima para a gente falar por que vai ser importante para a regulação emocional, porque mindfulness,
o mindfulness, não tem, né, pronúncia correta, é uma palavra em inglês, mas se fosse traduzido, porque, né, a tradução aqui para o português é atenção plena. Então, seria a prática da atenção plena, ou prática de mindfulness, prática da atenção plena em português. Né? E, basicamente, o mindfulness tem uma definição que é mais divulgada, né? Que é o prestar atenção ao momento presente. Né? É você estar atento ao que está acontecendo no presente. Seja, né, com ao que está acontecendo na mente, acontecendo no corpo, ao redor, no ambiente. E isso, de certa forma, ser feita com outras qualidades, como não julgamento, como a aceitação do que está presente ali, e também com, digamos assim, com um propósito, né? Com a intencionalidade mesmo. Você não está prestando atenção porque é mandatório, obrigatório. É algo assim, é uma intenção, uma certa bondade ali envolvida, sem julgamento. Então, o que é mindfulness, né? E aí, assim, bem, esse prestar atenção é como você estar na sala de aula lá e estar gostando do assunto, é mais ou menos isso, né? Só que tem uma intenção, basicamente, que é prestar atenção ao seu corpo, prestar atenção às reações que estão envolvidas ali na mente, no corpo, sentimentos. Esses aspectos de prestar atenção, focar na experiência do momento, assim, é uma discussão imensa. Tem fontes no budismo, tem fontes a respeito assim, milenares. Então, quando a gente fala da prática do Mindfulness, e aí como que isso vai estar na população nacional, um conhecimento passado assim, milenarmente, e que foi, basicamente, nos últimos 40 anos, dessa forma, traduzido ali, né, colocado numa moldura para ser entregue para protocolos de saúde. Então, é aí que a gente vai começar a falar por que pode ser importante para a regulação emocional. Então, muito bom. desenvolve assim, uma habilidade, uma prática que pode ser, de alguma forma, treinada para a saúde, que tem bases aí no budismo, mas não é religioso, né? O mindfulness moderno, que a gente vai tratar aqui, ele não tem nenhuma intenção de evangelizar, de mostrar alguma coisa, assim, é mais uma questão da prática em si, para ajudar a pessoa a prestar atenção no momento presente e treinar essa habilidade para ajudá-los em situações difíceis, como, né, quando está emocionalmente abalado, instável, né, tem todas essas questões que a gente pode levar em consideração do mindfulness ajudar. E como isso também tem a ver com a dependência química. Esse ponto que a gente vai, né, nós pretendemos chegar um pouco aqui para poder entender como essa ferramenta ela pode assessorar e ajudar, né? Mas como você trouxe essa questão do budismo, né? Mindfulness pode ser interpretado com algo como meditação ou não? Sim, isso. Quando se fala, né, em meditação, a gente pode estar falando assim do mindfulness como um estado ou um traço. Né? Um estado é eu realmente, intencionalmente parar e meditar. Né? Até porque meditar é uma questão assim, bem complexa, porque se eu tenho a intenção de estudar um tema, digamos assim, direito, e eu paro e fico lá, né, estudando, isso de certa forma, uma meditação. Então, meditação tem uma definição ampla, né, mas em relação ao mindfulness, a prática e o treinamento dessa habilidade de prestar atenção,
né, é utilizado as práticas de meditação para isso, para facilitar e ajudar nesse processo, né? Então, mindfulness, como tem essa origem numa prática religiosa em que a meditação a contribui, né? Então, isso ajuda bastante. E quando eu falo estado, né, a pessoa está lá no estado de mindfulness, prestando atenção, ou o traço, isso já é algo característico dela conseguir ter mais facilidade em prestar atenção ao que está acontecendo, focando no que está acontecendo no presente. Só ressaltar uma coisa, né? É importante, assim, porque quando a gente busca focar no presente, Jair, né, a gente está tentando ali, assim, manter esse foco no presente, a gente deixa de pensar no passado, né, se importar com o passado e também com o futuro. Né? É meio que clichê falar isso, né? Porque entende-se que quando se pensa muito no passado, remói muito o passado, você tende a ficar meio deprimido, porque fica pensando, né, em coisas falhas, né, e julgamentos, e também no pensar demais no futuro faz você ficar ansioso. E também vem uma carga de julgamentos, pensamentos julgadores, né? Então, o mindfulness envolve o não julgar também. É uma prática onde você observa o que está acontecendo no presente sem julgamento. Isso é importante de ser relatado, o não julgamento do presente. Muito legal. Sabe quem falou de não julgamento aqui esses dias atrás? A Neliana falou sobre a prática da entrevista motivacional, mas com uma visão não julgamento, que faz toda a diferença quando você aplica essa entrevista motivacional, não com as conotações minhas como profissional, né, de aconselhamento, mas com o ser humano mesmo, né, sem julgar, sem decretar a pessoa diante daqueles fatos que ela está me trazendo, e trazer possibilidades de acertos daqui para frente com a conotação que ela tem. Né? Muito legal. É bem legal. A Neliana, né, ela já fiz um curso com ela de entrevista motivacional, ela é sensacional, e aí ela tem uma grande amiga, que é a Janaína Turisco, que trabalha com ela, né, e tem uma palestra no canal, e depois eu posso até compartilhar o link, que fala da relação entre entrevista motivacional e mindfulness. Né? As duas podem andar juntas agora. Né? Muito legal. Isso é bem interessante. O não julgamento contribui bastante para as pessoas irem treinando essa habilidade e ficarem cada vez menos reativas às emoções. Muito legal. E aí a gente está entrando um pouco no tema, né? A reação às emoções. Mas antes da gente entrar, eu tenho uma questão que eu queria trazer aqui para a gente pensar junto. O quanto é difícil a gente se concentrar no aqui e agora, né, Itamar? Por exemplo, nesse conceito de internação, né, de modalidades de tratamento, seja voluntário, seja involuntário, a modalidade de acolhimento, né, seja ela qual for, como é difícil para nós, né, os dependentes químicos, que eu me incluo nessa informação, como é difícil me concentrar no aqui e agora, no momento presente da internação. Porque, assim, eu geralmente quero antecipar os passos dentro da recuperação, que eu quero que termine o mais rápido possível aquele momento. Por quê? Porque aquele momento me traz um certo desconforto, porque eu vou dar de cara com as minhas reais situações e a minha realidade. Ou seja, trocando em miúdos, no frigir dos ovos aí, trazer para perto de mim realmente o que sobrou. Né? O que sobrou da emoção dilacerada, o que sobrou do pai que não foi presente, o que sobrou das sensações vividas ali, o que sobrou emocional, enfim, vou trazer para perto de mim todas essas questões, claro, com técnicas tanto da psicologia, quanto do conselheiro que está ali acompanhando, quanto do psiquiatra também que está assistindo tudo isso, de uma maneira uniforme, né, todos os profissionais. E, gente, como é difícil essa questão trazida para esse conceito de internação. Mas também,
as pessoas que estão para fora do conceito de internação, ou seja, que nunca usaram substância, também têm uma muita dificuldade de concentração. Sabe por quê? Às vezes, por causa de uso de telas. As telas, isso. né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Então, Jairo, o que você falou tem tudo a ver, porque cada vez mais a vida corrida, né, a gente não consegue parar, né? Então, toda hora tem alguma coisa, né, a informação chegando de todos os lados, seja andando na rua, então tudo na rua pode chamar a atenção. Aí, quando a gente quer parar e descansar, né, então fica no celular, e o celular toda hora muda a interface ali das redes sociais, você fica fazendo scroll ali, né, rodando a tela. Uhum. Então, isso, assim, toda hora chega uma informação e o cérebro tem que processar aquilo, então não para, né? Eu vi uma propaganda, eu fico pensando que talvez eu precise disso. A mente entra mesmo nesse estado de piloto automático. Uhum. Né? E quanto mais, né, a gente vai tendo as experiências da vida, a gente vai ficando meio que condicionado. E isso vai acontecendo, né, na vida, em qualquer outra situação. Uhum. As coisas cotidianas da vida vão ficando condicionadas. E cada vez mais, assim, né, seja por uso de telas, seja por uso de substâncias, uso de telas, né, tecnologias, né, ou de uso de substâncias, álcool ou outras drogas, a gente vai ficando condicionado e isso, de certo modo, vai alterando aqui o nosso cérebro e alterando a nossa resposta emocional ao que acontece no ambiente. Uhum. Então, prestar atenção no aqui e agora fica cada vez mais desafiador, mais difícil. Uhum. E aí, quando a gente fala assim, vamos apresentar agora uma técnica que pode ajudar a prestar atenção no momento presente, no aqui e agora, né, precisa de uma calma, precisa apresentar tudo e, de certa forma, treinar isso. Né? É levado um treino para isso. Muito bom. Muito bom. E aí a pergunta... Tem tudo a ver isso. Sim, sim. Aí uma pergunta... Automático. E esse piloto automático acaba sendo todo momento. Se eu não tomar cuidado, eu acabo passando dos meus compromissos, né? Por conta desse piloto automático. Tem uma pergunta aqui para a gente... O piloto automático, só fazer uma ponderação. O piloto automático assim, é uma questão básica nossa, né, na evolução e tudo mais, porque facilita, né? Nosso cérebro, ele consome muita energia. Então, fazer certas coisas no piloto automático, né, depois que a gente é condicionado, esse piloto automático está reduzindo a energia do cérebro, né? Então, basicamente, está ajudando a gente a resolver as coisas sem necessidade de gasto de energia, né? Digamos assim. Então, a gente vai sendo levado no piloto automático. A gente dirige no piloto automático mesmo, assim, né? A gente não fica toda hora percebendo o trocar de marcha, por exemplo, é um exemplo, né? A gente não fica toda hora percebendo as coisas. A gente vai sendo levado. Sim. E isso pode ser muito prejudicial. E aí, um outro pensamento que a gente pode trazer em um outro momento aqui, os nossos filhos estão aí totalmente expostos a essa questão, e a preocupação da prevenção precisa ser, de fato, acompanhada desde os primeiros passos do teu filho nas escolas, desde os primeiros passos com teus filhos, com seus amigos, qual a disposição que ele tem ali, qual a liberdade que ele tem consigo mesmo dentro do quarto, de acessar alguma situação, enfim, um outro conceito de informação que a gente pode trazer em outro momento, mas tem tudo a ver. Né? Sim. Como se treina essa habilidade de regular as emoções, Tamar? Como que se treina o mindfulness que pode ajudar na regulação emocional é uma questão assim que, vou ver bem, cada um pode ter a sua maneira, né? A pessoa pode basicamente treinar sozinha, mas o que tem sido ofertado para as pessoas são os cursos de mindfulness. Né? Então tem várias maneiras. Você pode, de
certo modo, aprender mindfulness sozinho, ou com algum instrutor, facilitador. Então, eu vou falar basicamente dos protocolos, e eu vou apresentar um mais em específico, que é esse de reatividade, né? Que lida bastante com as emoções, e como que isso ajuda na regulação emocional. Então, o mindfulness, quando ele foi meio que padronizado para a saúde, né, para protocolos de saúde, isso lá no final da década de 1970, pelo médico John Kabat-Zinn, né, ele estava tentando ali, de certa forma, ajudar as pessoas que sofriam com dor crônica. Né? Então, dor crônica, é difícil você se concentrar em outra coisa quando você está sentindo dor. Né? Então, ele queria ajudar essas pessoas a, assim, como fazê-las se sentir melhor, sem precisar de alguma coisa assim de uma cirurgia, por exemplo. Né? Então, ele foi percebendo que meditar, né, praticar o mindfulness, ajudava essas pessoas. A dor não sumia, mas elas deixavam de se importar mais com a dor que estava presente ali. Elas conseguiam tocar a vida delas, mesmo com a dor, porque estavam em estado de mindfulness. Então, dessa forma, elas foram... isso foi sendo estudado, né? Então, foi criado um protocolo, que é o MBSR, né? Voltado para o estresse, né? Redução do estresse. E aí foram sendo criados protocolos para outras finalidades. Então, tem um para mindfulness para terapia cognitiva, que é para depressão. Né? Mindfulness e terapia cognitiva é para depressão, o MBCT. E aí também tem, né, com o Marlatt, né, ele percebeu que a prevenção de recaídas, a clássica, né, do Marlatt, essa que já é bem popular, ela poderia ganhar uma atualização que é com o mindfulness. Então, existe um protocolo que é o MBRT, que é o Mindfulness, a prevenção de recaídas baseada em Mindfulness. Que a gente foi vendo que a prevenção de recaídas nada mais é que uma prevenção de reatividades, para outras reatividades. Exato. Como a raiva, né? Como um agir impulsivamente em si ali, né? Não só para a questão da dependência, mas reagir impulsivamente para qualquer outra situação. E aí foram sendo criados vários protocolos, e esses protocolos é onde faz esse treinamento do mindfulness, né? Ajuda as pessoas. Então, tem, por exemplo, no MBRT se treina em 8 semanas. Cada semana uma sessão, ou se não, 8 sessões, 2 vezes por semana, tem, né, várias adaptações. Ou um contínuo, né? A pessoa pode participar meses a fio, assim, né? Então, o treinamento de mindfulness envolve, né, você parar intencionalmente, prestar atenção no momento presente, seja praticando a meditação, seja com atitudes mindfulness mesmo. Eu posso, por exemplo, lavar louça, prestando atenção a tudo que eu estou fazendo, comer, prestando atenção a todos os sentidos, ao momento presente ali. Eu posso tomar banho, né? Então, tem várias coisas que a gente faz mindfulness, só que a gente não sabia que isso é mindfulness. Muito legal, muito legal. E a proposta em si dessa concentração no aqui e agora é realmente desconectar das outras questões que talvez te deixam aí sem sono, te deixam aí com baixa qualidade de vida, né? Que você possa concentrar na questão do estudo, na questão do desenvolvimento do trabalho, de uma entrega melhor no seu lado profissional, de uma entrega melhor no seu lado sentimental. Você precisa viver, né? Eu preciso viver aquele momento intensamente, né? Existem algumas margens, né, de espiritualidade que, inclusive, nos indicam, olha, você precisa viver isso aqui intensamente, você precisa ter a prática, né? E uma das coisas que me chama a atenção nessa ferramenta, Itamar, que assim, a
a questão da atenção plena, ela pode ser ampla e tolerante, né? E eu preciso estar, de fato, conectado. Para eu entregar um resultado melhor, eu preciso, de fato, entender o que eu estou fazendo naquele momento, para as pessoas me avaliarem, né, com a questão profissional que a gente está trazendo aqui, por exemplo. Eu, como conselheiro em dependência química, eu preciso estar no setting terapêutico inteirado de tudo que está acontecendo com o paciente e a demanda que ele está trazendo, né? E aí entra sempre essa fala, inclusive de uma das pessoas que eu admiro aí no mundo da dependência química, que eu aprendi: escuta reflexiva, interesse genuíno e empatia. Essas 3 ferramentas eu tenho que estar ali de prontidão para oferecer para o paciente, no sentido de fato, estar atento com a demanda dele. E se eu tiver embarulhado com outras coisas, se eu tiver preocupado com outras questões que não seja ali do meu trabalho naquele momento, eu não vou poder oferecer uma escuta reflexiva, nem muito menos o interesse genuíno, e muito menos ainda uma orientação para aquela demanda entregue para mim, que seja o resultado da demanda seja resolver. Então, é muito legal quando você traz essa questão de né, viver o momento presente de fato. E você tocou aí, né, uma palavra que eu até usei bastante nos grupos da minha pesquisa, que eu realizei os grupos do doutorado sobre mindfulness, né? Então, basicamente, as pessoas falavam, eu estava com a mente muito embarulhada, aí eu tentei praticar, eu percebi que a mente estava realmente embarulhada e aceitei isso. Porque mindfulness, as pessoas acham que meditar é fazer a mente estar limpa. Só que não é. É, na verdade, perceber que a mente está mesmo embarulhada, que está rolando pensamentos a mil ali. Só que você acaba não julgando essa experiência do momento presente, aceitando ela melhor, e você acaba não tentando reagir, não tentando se livrar dela, você aceita. Então, ao aceitar, você está fazendo uma escolha ali, né? Ok, já que eu estou nervoso, o que eu posso fazer? Aí eu presto atenção no que está acontecendo, eu posso fazer, aí eu faço a escolha mesmo, né? Já que eu estou nervoso, eu vejo o que está acontecendo, e eu não quero reagir no piloto automático, eu espero, eu posso respirar, aí sim eu faço a escolha, né? Então tá, agora que eu estou mais calmo, eu posso responder, eu posso conversar, eu posso sair do ambiente, e assim vai entrando nesse campo da regulação emocional. Muito Uma legal. vez que eu presto atenção na minha mente embarulhada, ou na reação que eu estou tendo ali no meu corpo, né? Porque alguém pode me xingar, alguém pode falar alguma coisa para mim, e isso gerar uma resposta no meu corpo, ficar mais tenso, né? Ficar com alguma questão emocional ali, né? Aí eu presto atenção no momento presente, o que está acontecendo, né? E aí opa, o que está acontecendo aqui? Eu presto atenção também na minha mente, os pensamentos que eu estou tendo, e aí eu faço a escolha. Então, o mindfulness, ele cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Né? Quando você presta atenção no momento presente, e treina isso, né? Porque isso não é da noite para o dia, claro. Por isso, 8 semanas, né? Você acaba criando um espaço entre o estímulo e a resposta. Né? E aí é quando a gente está começando a falar mais aí da regulação emocional e até falar a respeito aí como que isso pode acontecer com a dependência química, né? Em relação a recaídas, por exemplo. Olha que legal essa pergunta que eu vou te fazer agora, né? Qual emoção você considera, ou pesquisas apontam, que é a mais difícil para se regular? Essa é uma pergunta muito boa. E eu diria que não há. Não é. Todas as emoções podem ser, de determinada maneira, desafiadoras, dependendo do contexto. Né? Mas todo psicólogo fala, depende, né? Depende do contexto, depende de tudo. Mas é isso, gente. Não tenho o que fazer muito. Porque eu posso estar muito feliz
E essa felicidade ser, de certo modo, assim, ela imperar no meu comportamento e eu não conseguir controlar. Eu posso estar triste, bastante triste, e não conseguir me segurar, né, emocionalmente e entrar no choro, fazer alguma coisa em relação ao que eu estou sentindo, né? Porque é importante a gente sempre lembrar que as emoções, elas não são maldosas. As emoções, elas, né, a gente tem elas. Né? Não tem por que a gente rejeitar as emoções. Elas são sinais do nosso corpo, são reações naturais. Então, se eu sinto raiva e eu não quero sentir raiva, eu estou tentando negar a existência da raiva, da emoção. E negar a existência da emoção é negar a existência da pessoa, né? Todo mundo pode sentir raiva, todo mundo pode sentir tristeza, né? E aí, só que aí que tá, eu posso aprender a regular isso. Raiva eu vou sentir, né? Se atacarem meus valores e tudo mais, né? Tristeza eu vou sentir. Se determinada situação eu interpretar que aquilo, né, me toca, e aí eu vou sentir tristeza. Mas eu posso, com o mindfulness, aprender a regular, a controlar a minha resposta. Então, é bem interessante, né? Porque não há emoção mais difícil. Tem, claro, aquelas que são mais alvos, né? Que todo mundo acha que é realmente importante trabalhar em cima. E aí eu diria que são a tristeza e a raiva, né? E de certo modo, que está interligado aí à ansiedade. Uhum. Principalmente na dependência química, né? Na recaída. E aí, se você quiser, eu continuo falando, Jário, porque quando a gente começa a falar de dependência aqui, eu vou longe também. Legal, legal. E se você falou no início desse bate-papo, existe um intervalo entre a ação e a reação, é isso? Uhum. E Isso, nesse existe. intervalo tem o nosso poder de decisão. O que eu vou fazer agora nesse reativo? Será que eu vou responder à altura ou será que eu vou responder pensando? E aí entra uma situação que o padre Haroldo sempre falava: descarta o primeiro pensamento. O primeiro pensamento você quer esgoelar a pessoa. O primeiro pensamento você quer colocar o carro na frente dos bois. Entende? Uhum. E aí, quando você descarta esse pensamento, eu acho que você já tá fazendo o mindfulness, né? Naquele momento. Inclusive, Jário, tem uma prática, né, que está sendo adaptada, inclusive aqui, né, pelo grupo da gente aqui que estuda Mindfulness, o MBRT, né, esse protocolo, que é uma prática do primeiro e segundo pensamento, né? Primeiro pensamento, você presta atenção nele. O segundo pensamento, você pode também continuar prestando atenção nele. Uhum. Né? E aí você até pode ir observando junto, né? Já que é o treino de mindfulness, você não observa só o pensamento, você observa o seu corpo também. Uhum. Porque a resposta não é só na mente, é no corpo, né? Então, eu até pergunto, Jairo, quando foi a última vez que você sentiu uma raiva? Não precisa Rapaz, falar a situação, só vou te falar uma coisa. Por incrível que pareça, hoje eu senti raiva. hoje, né? Então, só que daí eu pergunto, você sentiu a raiva, você lembra se você sentiu ela em alguma parte do seu corpo? Você diria aonde? Olha, eu no sentido assim de partir para o primeiro pensamento sem ter regulação ou como que funciona Se isso? você percebeu, na hora que veio o primeiro momento ali, você sentiu, de alguma forma, a raiva no seu corpo. Eu senti percorrer todo o meu corpo, aquele sentimento, aquela emoção. Uhum. Então, o mindfulness, o treinamento de mindfulness, ajudando na regulação emocional, faz a gente perceber essa resposta também no corpo. Não é só na mente, é no corpo. Porque aonde a nossa mente vive? É no nosso corpo. E está tudo interligado, né? Então, o MBRT, o Mindfulness, voltado para essa parte da regulação emocional, faz a gente prestar atenção ao que acontece no nosso corpo.
é muito comum quando a gente fica com raiva, a gente ficar mais tenso aqui, né? A gente fechar os punhos. Presta atenção nisso logo nesse momento. Isso é bem legal de treinar, né? É tanto que na segunda sessão, né, do treinamento do Mindfulness, é aumentar a consciência dos gatilhos. Os gatilhos para recaída, por exemplo, são a primeira questão que está interligada com a recaída, porque tudo pode ser um gatilho, né? Afetos negativos, como a depressão, a ansiedade, a raiva, ou afetos positivos, né? Estou feliz porque ganhei na loteria, etc. Né? Mas o que é gatilho pode, especialmente os afetos negativos, como a raiva, gera desconforto na gente. Gera um desconforto corporal e também mental. E faz a gente querer fugir desse desconforto, ter um alívio desse desconforto, que é quando pode gerar uma fissura e gerar depois, no fim, o uso de substâncias, né? Muito bom. Lembrando que a fissura, Itamar, ela só dura 8 minutos. Né? Se eu conseguir frear, usar essa ferramenta, né? Nesses 8 minutos, nessa frequência, eu acredito que sinapses nervosas, nesse momento da fissura, elas estão a milhão. Elas estão em alta frequência. E se eu conseguir estabilizar isso usando essa ferramenta, nossa, por isso que eu acho que o setting terapêutico nos ensina demais. Nos ensina demais. Eu, como profissional e também quanto dependente químico em recuperação, eu visualizo ali diariamente a minha identidade com os meninos. Parece que cada um deles compreende o Jairo, né? Uhum. Um adendo aí à sua fala da duração da fissura, dentro do treinamento do MBRT, do Mindfulness, para regulação emocional, assim, uma vez que você vai aumentar a consciência dos gatilhos, né? Uma coisa é uma vez que eu tenho a consciência do gatilho, como que eu faço para controlá-la? Aí tem uma prática que ela é bem vivencial e até assim desafiadora para muitas pessoas, que é o surfando na fissura. Olha aí. Que é justamente prestar atenção a ela, não reagir, mas entrar nela como se fosse uma onda. Né? Você não tenta, né? Você já vai tomar banho no mar, você não vai conseguir interromper a onda, você entra na onda e surfa com ela. Né? Então, o surfando na fissura é um convite para você ter a consciência do que está acontecendo ali sem entrar na onda. Né? Na verdade, assim, você entra na onda, mas sem necessariamente reagir né, ao estímulo que fez a fissura. Né? Então, é muito comum a gente falar assim, você está na rua e vê uma pessoa amiga e te convida para usar drogas, né? E isso te gera fissura. Né? Como que é para você observar o seu corpo, né, aumentando a vontade, a sua mente, com os vários pensamentos passando, você tenta entrar nessa onda de surfar na fissura. Né? Surfar, você entra surfando nela, você não reage no impulso. Né? Você surfa nisso. Com a respiração, por exemplo. Olha que legal, acrescido desse assunto que a gente está discutindo. Doutora Miriam, obrigado. Gente, daqui a pouquinho eu dou as boas noites aí para a galera. O Itamar também deve conhecer muita gente que está aqui. A doutora Miriam é uma das nossas assessoras aí do Recuperação em Foco. E ela está sempre aqui, todo dia conosco, inclusive faz parte de um dos nossos projetos, que é a atuação dentro de escolas e instituições. E olha a pergunta dela. Você acha que a técnica do TFT, terapia de campo de pensamento, pode ajudar? Valeu, obrigado, doutora Miriam. Né? Mas honestamente, eu não conheço a terapia do campo do pensamento. Né? Assim, o Mindfulness e o protocolo de Mindfulness, ele basicamente bebe bastante das fontes da terapia cognitiva, né? A prevenção de recaída em si, né? E o Mindfulness ancestral ali, né? O milenar da prática do budismo. Né? Mas eu desconheço, infelizmente, vou buscar conhecer mais sobre a terapia do campo de pensamento.
Uhum. Muito bom, muito bom. Doutora Miriam, com certeza, essa pergunta vai ficar aqui, o Itamar vai ter total liberdade para depois responder essa questão, para a gente até entender e absorver mais. Essa troca de energia aqui, de, 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 de sinergia, eu diria, Itamar, que é muito interessante, né? Nos promove conhecimento, técnica, através das pessoas que comentam. Obrigado, viu, doutora Miriam, pela tua participação. E olha aqui que pessoa genial que está aqui hoje. Aí, Ah, Tamar. um alô aí para todo mundo que está lá em Rondônia, né? Sério, cara? Eu estou morando em São Paulo, mas eu sou de Rondônia. Um abraço aí para Legal. meus pais, para todo mundo. Muito bom. Obrigado, Enide Félix. Minha mãe. E aí vem, né, o José Félix, o pai. Obrigado, famílias, de vocês estarem aqui prestigiando o meu amigo que eu aprendi a gostar há uns anos atrás, e a gente tem, inclusive nos bastidores, a gente estava lembrando alguns momentos juntos, né? Da manhã, por exemplo, mais gelada que a gente teve lá em Itapira, eu fui levar um café da manhã para o Itamar. É, é complicado, né? Quando a gente tem uma missão, né? Mas a gente estava lá cumprindo nossa missão, né, Jair? É isso aí. Bom, ó, uma outra pergunta aqui também. Qual é o papel das emoções na recaída, Tamar? O que você Ótimo, tem para ótima falar para a pergunta, gente nisso? né? A gente pode dizer que os afetos negativos estão entre os principais fatores preditores, né? Prevêem a recaída. Uhum. Às vezes, até se fala bastante, né? Às vezes a pessoa ficou triste há 15 dias atrás, uma situação deixou ele triste, mas a recaída começou lá atrás, né? Porque isso foi um gatilho e a pessoa, de certo modo, foi cada vez mais ficando no piloto automático, né? Prestando menos atenção, né? Nos pensamentos, né? Ou tendo os pensamentos assim meio facilitadores, permissivos, né? Quando a pessoa está num processo aí de recuperação, né? Então, tem um gatilho, especialmente um gatilho relacionado a afetos negativos, é o que eu falei, vai ter um desconforto, vai gerar esse desconforto vai gerar uma atitude de buscar o alívio do desconforto, que vai gerar a fissura, que vai gerar o uso de substâncias. Uhum. Quando ocorre o uso de substâncias, né, Jair, tem aquele alívio temporário, né? Ufa, sumiu minha raiva, sumiu minha ansiedade. Mas isso é falso, né? É uma ilusão, é um falso refúgio. A gente até fala, né? Porque aí acontece o quê? O efeito da violação da abstinência, né? Que é bem Uhum. famoso também. Você está lá limpo digamos, um ano, teve um gatilho emocional, uma raiva, uma ansiedade, um momento lá que você se sentiu deprimido, tem um desconforto por conta disso, porque o nosso corpo, as emoções, elas são expressadas no nosso corpo, no nosso comportamento, e isso vai gerar uma atitude de querer um alívio desse desconforto. Né? Tá acompanhando, né? Esse Sim. alívio vai gerando fissura, vai gerar o uso. Esse uso, depois de um ano limpo, é o efeito da violação da abstinência, onde tem mais o quê? Mais sentimentos e mais emoções. Que Uhum. sentimentos que vem quando a pessoa usa logo de cara, né, Jairo? Vem. Medo, desesperança, vem pensamentos tipo eu sou um fracasso, vem a culpa, vem a vergonha. E esse efeito da violação da abstinência com essas emoções aí, sentimentos e pensamentos, é o que pode, se a pessoa não tiver muito atenta, vai levando a pessoa para mais desconforto, que vai gerar mais vontade de usar. Itamar, eu diria que nesse momento o acolhido ele precisa muito mais de acolhimento da família e das pessoas que estão mais próximas por conta desses pensamentos, porque esses pensamentos e essas emoções não detectadas e não ajustadas e muito menos não acolhidas pode levar esse cara a ser
um futuro suicida. Aham. Não, acontece uma reação em cadeia ali, né? Porque é aquilo, a pessoa está no piloto automático, ela não presta atenção nos julgamentos que ela está tendo. Né? Ah, eu sou um fracasso. Né? A vergonha e a culpa, por exemplo, são emoções cruciais ali, porque vergonha ela não vai querer falar para as pessoas. Né? A culpa também vem muito forte. E aí que tá, né? Quanto mais consciente eu tô desse piloto automático, dessa consciência dos gatilhos, isso vai me ajudando, eu posso fazer técnicas, né, de prevenção de recaídas, técnicas de ligar para alguém e falar, olha, eu estou me sentindo assim, né? Talvez seja importante eu, né, ficar um pouco mais, né, estratégias para não entrar na onda e ser levado por ela, né? Você surfa na fissura, mas vai aprendendo as técnicas para se manter, de certo modo, consciente desses gatilhos. Aí que tá, né? São várias técnicas aí, né, Jairo? Várias práticas de meditação que vão ajudando a pessoa a ter a consciência do momento presente. Eu diria que a mais fácil de todas, né, não é que tem prática fácil ou mais difícil, né? Mas é aquela que está sempre com a gente, de prestar atenção naquilo que está mais com a gente desde quando nascemos, que é a nossa respiração. Né? A gente prestar atenção na nossa respiração no momento presente contribui fundamental ali, né? Principalmente no momento como esse, né? Da pessoa estar numa situação desafiadora, de gatilho, né? Ou com a mente muito embarulhada. É isso. Cadê o Jairo? Jairo? Oi? Eu acho que o Jairo caiu, né? Mas então, continuando a live, né? Eu espero que ele volte, né? Eu estou falando, né, a respeito desse processo da recaída, né? Como que está relacionado, né? E como que as emoções são cruciais ali. E quando você treina o mindfulness, invariavelmente você vai ali regular as emoções que estão envolvidas, né, nas situações do dia a dia, rotineiras, né? A raiva, a, a depressão, a ansiedade, ou até emoções positivas, como a felicidade, a alegria, né? Então, isso, né, levar essa consciência para os gatilhos ajuda bastante. Talvez agora eu esperar aqui o Jairo, mandar uma mensagem para ele, não sei. Cadê? A energia caiu. Porque ele está lá na comunidade, né, na clínica que ele trabalha, né, não na clínica, né, mas na casa lá deles. Mas assim, né, é o que a gente estava combinando, né, que eu ia falar mais a respeito dessa regulação emocional, né, como que o mindfulness contribui. E em resumo, é isso, né? Você começa a praticar, né, seja com o instrutor ou sozinho, mas prestando atenção ao presente. Então, todas as práticas levam um convite de prestar atenção ao presente. Como, por exemplo, na respiração, como eu falei, no escaneamento corporal, que a gente faz, né, a gente passa por todas as partes do corpo, prestando atenção a cada parte do corpo, ou comer, nas práticas diárias, é muito legal, né, induzir as pessoas, assim, ajudar elas a entender que dá para prestar atenção às nossas práticas diárias. Tomar banho, né, lavando o cabelo com atenção plena, lavar a louça com atenção plena, ou seja, cada movimento que vai sendo feito ali, você consegue prestar atenção a isso. Escovar os dentes. Então, caminhar, né? O caminhar é muito legal também, fazer uma caminhada mindfulness, em que você presta atenção a cada movimento do seu corpo. E aí é quando
cada vez mais você treinando, fazendo isso diariamente, vai ficando cada vez mais fácil de prestar atenção a cada momento, né? Interessante que isso vai sendo treinado e durante as 8 semanas várias práticas vão sendo feitas ou repetidas e isso ajudar nas situações cruciais em que a emoção é aflorada, né? Então, o treino do MBRP, né, ou de outros protocolos ajudam nisso, né, a prestar atenção ao que está acontecendo ali no presente. Deixa eu falar com ele aqui, gente. Isso acontece, né? São os ossos, está todo sujeito a isso. No chat, né? Responde o chat. Eu que não consigo ver o chat, mas agora eu vou tentar ver o chat. O que podemos fazer para inibir os pensamentos repetitivos, da Isa? Oi, Isa. Legal, boa pergunta, porque os pensamentos repetitivos, né, isso é um padrão. Então, primeira coisa é reconhecer que existe um padrão ali. Talvez, e aí uma questão que o Mindfulness faz ali, por trás de tudo, é a aceitação, né? A quinta sessão, ela é bem legal, porque ela nos mostra que aceitar e não lutar contra pode ser mais produtivo do que ficar ali lutando contra os pensamentos, né, repetitivos. E quando você presta atenção que isso está ali toda hora acontecendo, porque o pensamento repetitivo, eu imagino que você deva estar falando da ruminação, né? Como se fosse aqueles pensamentos que ficam ali, ruminando. A gente fica ruminando aqueles pensamentos. Presta atenção a eles, né? Aceita que eles estão ali, né? E você pode, de certo modo, agradecer e dar tchau para eles, né? Deixa eles irem, porque os pensamentos, eles não são as verdades, né, do que está acontecendo. Eles são pensamentos, são produtos da mente, assim como o coração bate, bombeia sangue, né? Ô, Jário, voltou. Eu caí aqui, Itamar, me perdoa, estou clonando a internet do celular aqui. Não, tá tranquilo. Eu consegui aqui tocar um pouco do barco aqui e já estou até Legal, respondendo pergunta do chat. show de bola, legal. Tem que se virar nos 30. Isso aconteceu na minha defesa, né? Caiu lá tudo, mas seguimos, a gente segue. Muito bom. Inclusive, né, bate aquele desespero, a gente, opa, o que está acontecendo, né? Mindfulness. Usa o mindfulness para isso, né? Não entra na onda. Mas então, eu estava falando que a pergunta foi dos pensamentos repetitivos, né, da ruminação. Estou falando que o mindfulness, uma vez que o treinamento vai acontecendo, né? É essa pergunta mesmo da Isa. Né, você entra na consciência de que está ali, está acontecendo isso, mas você deixa os pensamentos rolarem. Eu estava explicando que os pensamentos também são coisas naturais que acontecem, né? Toda hora a gente está pensando mesmo, pode estar ali embarulhado, né? Só que aí, aceitando isso, o que está presente, os pensamentos estão presentes mesmo, você deixa de brigar com eles e isso se torna menos trivial, assim, se torna algo assim de segundo plano. Você dá tchau para os pensamentos, você está, digamos, ok, você está aí, agora pode ir também, né? É passageiro, pensamento é passageiro. Aí que tá, né? Você pode tentar prestar atenção ao seu corpo ou outra coisa que está acontecendo no ambiente. Né? Isso, de certa forma, ajudar em relação aos pensamentos repetitivos. Muito bom, muito bom. A da Marisa, você conseguiu ler essa aqui? Quando estou ansiosa ou com uma angústia que chega a doer fisicamente, a meditação pode ajudar? Certo. Essa pergunta é muito boa, né? Obrigado, Marisa. E aí que tá. A ansiedade, ela pode ter vários motivos, né, para deixar a gente ansioso. E, geralmente a ansiedade, a causa da ansiedade é um pensamento negativo sobre o futuro, sobre um acontecimento. Aí
se você meditar, é possível que, dependendo do grau da ansiedade, né, você consiga descobrir mais ou menos qual é esse pensamento, porque você vai entrar em contato com ele, com esse pensamento. Só que a ideia do mindfulness, conforme eu falei lá no começo, né, é você não julgar a experiência. E aí eu adicionei agora, na última pergunta, o fato de que você acaba aceitando. E eu adiciono que aceitar não é ser passivo, é diferente. Né? Você acaba fazendo escolhas, mas você aceita logo no primeiro momento. Né? E aí você faz a escolha depois. Como aqui a gente falou do primeiro e do segundo pensamento, né? Eu aceito que está presente aquele pensamento, e aí eu vou fazer uma escolha depois. E a gente pode ver esse lance da escolha, Itamar, na questão da recaída. Pô, eu estou prestes a recair. Se eu não consigo entender todo o conceito de uma recaída, muitas pessoas hoje me falam dentro do setting terapêutico, quando eu vi, já foi. Quando eu vi, eu estava com a bebida na mão. Quando eu vi, eu estava usado. Quando eu vi, eu já estava passando noites e noites fora de casa. Será que é isso mesmo? Será que não vem com antecedência uma dor, um sofrimento, uma emoção não identificada e não conduzida, né, de uma maneira muito mais orientativa aí, através dessa ferramenta? Cara, é muito doido. Quando você traz isso, eu fico borbulhando aqui na minha cabeça, imaginando quantas vezes eu tive isso, quantas recaídas eu tive e não consegui assimilar. Quando você faz isso. Eu diria que na experiência que eu tive lá com as pessoas, né, com os meus participantes da pesquisa, que eram internos das comunidades terapêuticas. Pode falar o nome se você quiser. Pode falar, né? Da Santa Carlota, do Padre Haroldo, da Conquista, né? Sim, super agradeço a eles, sou muito grato. E agradeço, né? Se algum deles assistirem a live, assim, sou muito grato a eles, né? E, assim, as experiências que eles foram contando, que estavam tendo, porque uma vez que eles estão em treinamento, o convite, né, o que a gente pede é que eles prestem atenção a todas as emoções, a todas as reações que eles têm. Então, muitos deles, no contexto de comunidade terapêutica, o contexto de comunidade terapêutica, ele facilita a prática do mindfulness, né, porque a pessoa está lá, então ela não vai faltar porque perdeu o ônibus, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, as questões ali do convívio social tem também, né, como tem fora, tem lá dentro também uma discussão com alguém, né? Aí as pessoas falavam, nossa, essa semana eu estava no meu quarto e o cara lá estava fazendo barulho. E isso me gerou uma raiva. Então eu prestei atenção na minha raiva antes de... E eu, no meu... Antes, eles falavam, antes eu já teria partido para a briga. Mas como eu percebi a raiva chegando no meu corpo, o pensamento que estava ali, foi gerado a partir do momento que a pessoa começou a fazer barulho, e aí eu sabendo que eu tenho, por mim, ali um objetivo de me controlar mais, a pessoa fez uma escolha, né? Uma escolha, ou um comportamento assertivo, né? De chamar a pessoa para conversar calmamente, ou de sair do ambiente ali para se acalmar mais, ou chamar um conselheiro. Então, de certa forma, isso impediu de que ele agisse no impulso, na impulsividade de ir lá direto brigar, né? Então, o mindfulness ajudou ali a criar esse espaço entre o estímulo e a resposta, como eu falei. Muito bom. Muito bom. E aqui, ó, a doutora Miriam está esclarecendo a pergunta do TFT. Ela fala aqui, ó. Sim, legal. Ela é uma técnica que ajuda a equilibrar o indivíduo emocionalmente e fisicamente através de taurinas em pontos de acupuntura. Entendi. Que legal. É algo que eu desconheço, né? Eu posso até dar uma pesquisada assim para conhecer mais, que né, a minha vida assim é sempre buscar conhecer mais, né? Estudar as coisas. Eu acho interessante. Muito bom. Uma das coisas da atitudes de mindfulness é a abertura, né? A abertura ao que está acontecendo, né? Curiosidade, abertura, tudo isso contribui mais e mais para o treinamento do mindfulness. Né? Estar curioso do que está acontecendo ali. Você não julga. Uma vez, exato.
quando você é uma criança curiosa, você vai levando as coisas, assim, você não fica pensando muito naquilo, você vai tocando, vai experimentando ali, e isso é um estado de mindfulness. Bem legal quando fala disso, né? Estamos partindo para o final, infelizmente, né? Mesmo com a energia aqui, a queda da energia aconteceu, a gente deu um jeito aqui. Tem duas Ah, últimas perguntas bem interessantes, Itamar, que diz respeito até, inclusive, da questão aí de escolha de atuação que você teve. E aí, assim, ó, quais são as evidências de estudos que comprovam alguns resultados positivos dentro do setting terapêutico com essa ferramenta? legal, boa pergunta. Eu diria que não à toa, né, a sugestão desse tema foi porque na minha experiência de pesquisa do doutorado, que analisando os resultados, e a gente está buscando publicar isso, né, para o mundo inteiro, né, discutir também junto com a gente, essa possibilidade do mindfulness ajudar na regulação da raiva, no manejo da raiva. Porque a raiva, conforme a gente conversou aqui, muitas pessoas recaem porque estão com raiva. É uma emoção desafiadora, difícil de se controlar, né? Você Na perguntou qual é programação, na programação de narcóticos anônimos, tem um triângulo que fala assim, triângulo da autoobsessão, ressentimento, raiva e medo. Uhum, sim. Inclusive no Mindfulness a gente discute também, né, que para você nunca reagir, nunca, assim, você prestar mais atenção quando você está com fome, zangado, né? Com fome, zangado, cansado, e qual é o outro mesmo? Com fome, zangado, cansado? Nos 12 passos, né? Você presta atenção, você não reage, você tende a prestar mais atenção às suas reações, especialmente se você estiver com fome, cansado, zangado, e tem mais um ali, que eu esqueci. Eu não me lembro também, vou pesquisar. Mas aí depois eu lembro, eu sempre esqueço uma palavra, mas é para você justamente prestar atenção no seu estado corporal, mental, e não, assim, você tentar fazer uma escolha da sua necessidade naquele momento. Se você está com fome, né, procurar comer, né? Se você está cansado, procurar descansar. Se você está zangado, procurar se acalmar, né? Não e continuar nesse estado, e aí isso vai levar, de certo modo, ao piloto automático e, consequentemente, pode acontecer, né, de você fazer o uso de substâncias, né, digamos assim. Muito bom, muito bom. E Mas aí, a respeito disso, né, das evidências, a maior evidência que a gente tem, da pesquisa agora, foi do manejo da raiva. O mindfulness contribuiu para o manejo da raiva. Na recaída, né, na área de dependência química, os estudos mostram que o mindfulness ajuda as pessoas, né, quando elas recaem, elas acabam usando menos, né? Elas voltam ao tratamento mais cedo, quem participa do mindfulness, né? E também demora mais tempo para recair. Então, tem resultados bem favoráveis nesse sentido. Né? Especialmente, né, em relação ao consumo de substâncias, do álcool, por exemplo, as pessoas que participam do mindfulness, em comparação com grupos que não fazem mindfulness, eles acabam, né, tendo um consumo menor e elas voltam mais cedo para o tratamento. Isso é bem legal. muito legal. Inclusive, voltar ao tratamento mais rápido já é uma evolução na recaída, eu diria. Que o processo de recaída pode ser muito longo. O meu, por exemplo, levou dois anos e pouco para eu retomar a minha última recaída, para eu retomar no programa, para eu, de fato, entender o processo de um tratamento e encarar a responsabilidade. Então, esse é um resultado, assim, favorável, né? Bem positivo, no sentido de, assim, quanto mais consciente você está dos seus gatilhos, né, você faz uma escolha, né, coerente com o que você quer para sua vida, para sua saúde, para seu corpo. Perfeito. Eu falei que era duas últimas, mas são mais agora duas últimas. Qual formação necessária, Itamar, para aplicação dessa ferramenta? O que o terapeuta ou o conselheiro de independência química, o que o cara tem que ter no mínimo
para fazer essa aplicação da ferramenta. Virar um facilitador de mindfulness, eu diria que assim, não há uma condição assim, né? As pessoas podem ter assim, um interesse e fazerem a formação. Não precisa ser psicólogo, médico, enfermeiro, né? Pode ser de outras áreas. Mas é mais importante que seja um adicional, né? Você ser psicólogo ou enfermeiro ou assistente social, né? E fazer a formação em mindfulness. Isso vai ajudar mais, né? A ajudar as pessoas. Tem temas ali que vão ser mais fáceis para essas pessoas, dessas áreas. Mas, assim, todo mundo pode praticar mindfulness e se interessar, continuar e fazer a formação. E a formação, eu diria que ela começa com a sua prática pessoal. Você praticar e entender em você o que ela te ajuda, né? Como que ela te ajuda. E aí, você praticando, você começa a, né? Se você se interessar mais, tem centros de formação. Aqui em São Paulo tem vários centros de formação, com cada um com um protocolo. Esse mais voltado para a regulação emocional, reatividade e recaída, é o MBRP, que é ofertado aqui pelo nosso grupo de pesquisa da Unifesp, né, da Universidade Federal de São Paulo, chamado MeditaNeps, em parceria com o Plenativamente, né, da Maíra, que é uma grande amiga lá de Curitiba. Então, eles ofertam a formação e ela tem o módulo introdutório, o módulo teórico e o módulo avançado. Tem aí, nesses módulos, tem o retiro, onde você fica lá em retiro, só praticando e aprendendo o mindfulness, né? Que legal! Em loco, né? Muito legal! Experientes, mais experientes mesmo. Eu gostaria de participar desse processo, acho bem interessante, né? Para novas identidades, né? Talvez a recaída eu consegui frear, mas talvez para outras identidades, para outras emoções não assistidas e não lembradas, né? Muito legal. Então, a formação, né? Estou falando a respeito da formação. E aí, uma vez que você participa dessa formação, você vai fazer os grupos, né? Você vai levar o mindfulness para as pessoas. É importante que, uma vez a partir da prática pessoal, você faça isso com as outras pessoas. Leve para as outras pessoas. Olha que legal aqui. Antes da gente ler essa questão aí da Marilda, pessoal, respondemos todas as perguntas, a Isa, a doutora Miriam, a Marisa, a galerinha que está aqui nos prestigiando hoje. Aponta para a gente se a gente conseguiu de fato atender aí as expectativas. Olha lá, tem associado o mindfulness à liberação diafragmática, a terapia miofacial. Os resultados são incríveis. Parabéns, Itamar. Excelente live. Sim. É legal isso, porque no controle, por exemplo, da ansiedade, a respiração diafragmática, né? Respirar, prestando atenção ao que está presente. Prestar atenção, por exemplo, no movimento do abdômen, né? Inspirando, na inspiração, na expiração. Isso já ajuda a tirar o foco da ansiedade. Você presta atenção no momento presente, não julga aquilo, né? Isso te ajuda demais ali na regulação da ansiedade, por exemplo, ou da emoção que está presente. Legal, obrigado, Marilda. Muito legal. Bom, agora partimos para a última pergunta, senão a gente já avança mais um tempo. Quais foram os seus resultados no seu doutorado, Itamar? O que você, depois de tanta, né, sacrifício aí, né, quais são os seus resultados aplicados lá? Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente. É até difícil falar assim, porque foram vários resultados, muitos assim, e resultados interessantes e que a gente vai buscar publicar, né? Fazer ciência, fazer pesquisa e não publicar, engavetar ali, não faz sentido nenhum para mim. Então, a gente vai publicar, e o primeiro artigo que a gente está buscando publicar é esse do manejo da raiva. Então, o treino de mindfulness ajudou as pessoas
a mudar o controle da raiva. Então, as pessoas aprenderam a controlar mais a raiva, seja a raiva para fora ou a raiva para dentro. Né? A raiva para fora é aquela que a pessoa expressa mesmo, né? Tende a agir Reativamente. reativamente. E a raiva para dentro é aquela que controlar aquela raiva que fica ali remoendo, né? Mais interna. Então, teve resultados fantásticos para isso. Né? A gente está buscando publicar. Tem para autocompaixão, que é, né, a autocompaixão é também um tema que a gente pode até fazer outra live mais para frente, levar isso, que é muito legal. Podemos direcionar isso para o codependente? Sim, sim, porque a autocompaixão é levar o cuidado necessário ali para aquele momento de sofrimento. Então, a pessoa, né, aprende durante a vida a se julgar, e muitas vezes se julgar negativamente. Né? E frente às situações do dia a dia também. Né? Eu sou muito burro, eu só faço coisa errada. Fazendo uso, a pessoa começa a se julgar, tem julgamento da família, de todo lado. Mas, né, nesse processo de meio que de cura, como que a autocompaixão entra? Como que você se cuida? Né? Como que você se trata? Então, a autocompaixão foi um resultado muito importante que a gente descobriu, né? Especialmente na autocrítica severa, né? Que é algo que acontece bastante. Para depressão, a gente viu que diminuiu. Quem fez o Mindfulness em comparação com o grupo que não fez o Mindfulness, né? A gente viu que a depressão diminuiu mais nas pessoas que fizeram, né? Os sintomas ali depressivos diminuíram mais para quem fez o Mindfulness, assim como a ansiedade e o estresse, né? E também a motivação para continuar no tratamento aumentou, né? Muito bom. Assim, na média. Foi bem legal, porque as pessoas estavam mais motivadas a continuar no tratamento porque estavam aprendendo algo novo, né? E isso ajudando eles nesse processo de recuperação. Então, eu diria que é raiva, autocompaixão, depressão, ansiedade, estresse e motivação. Os grandes resultados que a gente teve aí. Muito bom. E depois de publicado, manda aqui para a gente divulgar, com certeza. O canal Recuperação em Foco agradece. É claro, com certeza, Jairo. É sempre uma honra, né, estar aqui. É sempre uma honra, né, ajudar aqui e levar essa informação para cada vez mais pessoas. Né? Olha que legal, Marisa. Nunca tinha assistido uma live com esse tema. Gostei muito. Avise-nos da próxima. Com certeza, Marisa. Aciona o sininho aí do Recuperação em Foco no YouTube para você receber todas as nossas notificações. É a primeira live aqui do Itamar, mas com certeza terão aqui outros encontros aqui em outros temas para a gente discutir. Obrigado pela participação de vocês. Aqui tem uma pergunta aqui pelo Facebook, da Naya. Fala assim, Itamar. Como a terapia comportamental ajuda na regulação emocional? Quer responder rapidinho? A terapia comportamental a terapia comportamental, né? Ela também o mindfulness bebe um pouco, né, da questão da terapia comportamental, especialmente porque, né, ao longo da vida a gente vai sendo condicionado. Então, tem coisas que a gente vai fazendo meio que no automático, vão ficando automatizadas no nosso corpo. Né? Então, a terapia comportamental, né, para ajudar na recuperação, por exemplo, ajuda a pessoa a perceber, né, essas regras, esses padrões, esses condicionamentos, né? O que acontece em cada ambiente, então, o fator ambiental e essa percepção ali, né, do que está acontecendo no ambiente, o que faz a gente se comportar, eu diria. Né? Então, a terapia comportamental, também é chamada de análise do comportamento, ela ajuda, ali no processo terapêutico, a pessoa acaba ficando mais consciente dos contextos que levam a pessoa a se comportar, a função daquele comportamento. Né? Você sentiu raiva e você bebeu. Qual a função do comportamento de beber para aquela situação toda? Né? Quais foram as contingências, diria assim, né, do porquê você bebe quando você sente raiva?
Então, a terapia comportamental ajuda, né, a ter esses insights de fazer as escolhas melhores para cada situação, né? Então, essa é a terapia comportamental, né? O Mindfulness, ela bebe da terapia cognitiva e cognitiva comportamental, né? Que auxiliando ali com o processo, com a prática, habilidade de Mindfulness, né, de prestar atenção no momento presente, a pessoa não reage, no automático, né, impulsivamente. Muito bom. Eu acho que eu tentei responder aqui, né? A grosso modo é mais ou menos isso. Legal. De todo modo, é sempre levar a luz para aquilo que está meio que escondido, né? Muito bom. Seja na terapia comportamental, seja no Mindfulness. Itamar, só tenho gratidão por você, cara, que é sucesso. Eu agradeço, Jair. Eu acompanhei um pouquinho aí sua vida acadêmica, sua dedicação é ímpar, cara. Como você é dedicado, como você é entregue mesmo para as coisas que eu via e que eu percebo hoje, que eu também te acompanho até hoje, a gente acaba se cruzando por aí. Com certeza eu já vou mencionar aqui onde eu atuo sobre essa ferramenta, de repente a gente pode fazer uma parceria aí posterior. E, gente, acessem o canal do Itamar, tá aí, ó, canal profissional do Itamar. Tem bastante conteúdo lá. Deixe suas respostas lá, suas perguntas e as suas dúvidas, né? É isso. Eu agradeço também ao convite, né, Jairo, e também a todo mundo que contribuiu mandando pergunta, assistindo, né, e se quiser pode compartilhar a live, né? Se quiser não, Sim. Né? Acho que assim, essencial, assim, gostou, achou interessante, compartilha aí para cada vez mais pessoas terem acesso a isso. Né? Olha o poder maior agindo aí, Itamar. Olha lá. Você está realizando atendimentos? Natália, obrigado de você estar aqui, né? Eu acho que se você está aqui, é que era para estar aqui. Então, tem um arroba do Itamar, com certeza isso. vai atrás dele. Lá tem um linkzinho lá que tem, né, o meu contato, e aí pode entrar em contato que eu estou sim, realizando atendimentos online e presencial. Muito Obrigado. Bom. Tamar, só tenho que te agradecer, cara, pela tua disponibilidade aqui. Vamos construir outras vindas, né? Vamos sim. Obrigado, Jair. E a vocês todos, um abraço, né? No final de semana tem mais encontro aqui, mais bate-papo. Fiquem todos com Deus. E é isso. Até a próxima. Tamar, só espera um minutinho aí para a gente finalizar, tá? Tá bom. Valeu. Obrigado, Jair. Tchau.